Boa noite. Prefeitura encerra ano com saldo positivo. O município teve um superávit de 72 milhões. Assistentes de educação infantil se reúnem no Legislativo para buscar avanços. Tem assistente de educação infantil que acaba assumindo turmas, que não é a função dela, assumem turmas às vezes por 6 meses, em alguns casos até 2 anos, e não tem realmente uma valorização. Projeto de lei quer assegurar direitos para doadores de sangue. A gente quer que facilite a meia entrada em estádios de futebol, né? Isso eu acho que as pessoas vão se motivar. Candidato ao Parlamento italiano visita a Câmara de Vereadores. A Itália, reconhecendo o direito de cidadania aos seus cidadãos italianos residentes na América do Sul, convoca todo o colégio da América do Sul para eleger 4 deputados e 2 senadores. A Prefeitura encerrou 2017 com saldo positivo. Os números foram apresentados pelo secretário substituto de Finanças durante uma audiência pública. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo apresenta uma avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Portanto, agora foi o momento de conhecer os dados do último período do ano. O secretário substituto de Finanças trouxe o resultado da execução orçamentária. Conforme ele, em 2017, a receita ultrapassou os 544 milhões de reais e a despesa ficou em torno dos 472 milhões. Ou seja, o município teve um superávit de 72 milhões. Ele é oriundo da dedução da receita arrecadada pelo município em 2017, deduzido das suas despesas liquidadas. É claro que é bom explicar que esses 72 milhões ainda devemos deduzir os valores aportados ao Instituto de Previdência para as aposentadorias dos servidores e os restos a pagar que são pagos durante o exercício de 2017 referentes a 2016. Então os valores ao final ficam basicamente equilibrados, então praticamente não tivemos um superávit financeiro nem um déficit financeiro ao final de 2017. O contador também apresentou a evolução da arrecadação das principais receitas. Dos impostos de origem municipal, que é o IPTU, ITBI e ISS, nós tivemos um crescimento bastante reduzido de 2016 para 2017, que impacta, obviamente, a arrecadação do município. Dos impostos de maior volume, que é o FPM e o ICMS, FPM é a origem federal, nós tivemos uma redução de 3% aproximadamente em relação a 2016. E isso, considerando uma inflação aproximadamente de 4%, nós teremos uma redução de 9 milhões, o que gera um impacto também bastante forte na redução da arrecadação do município. Já o ICMS teve um crescimento significativo, o que nos ajudou a dar esse equilíbrio nas contas do município. Outro ponto destacado na audiência pública refere-se aos investimentos em saúde e educação. Os investimentos em educação, nós atingimos os limites, tanto o limite da lei orgânica municipal, que é de 35% aplicados em educação, atingimos 35,4% dos investimentos em educação, e a saúde também atingiu o seu limite mínimo de 15% da lei de responsabilidade fiscal, que é de 15%, atingimos 18,76% de aplicação em saúde. Então estamos dentro dos parâmetros legais aí de aplicação. Para ter acesso a todos os números do orçamento municipal, entre no site da Prefeitura. O endereço é o www.pmpf.rs.gov.br. Readequação da carga horária para 40 horas semanais, inclusão no cargo de 2 níveis e a extensão do recesso da categoria para 15 dias estão entre as reivindicações das assistentes de educação infantil do município. Elas se reuniram na Câmara de Vereadores com representantes do Simpasso.
O presidente do sindicato entregou aos vereadores uma cópia da proposta que vem sendo cobrada do Executivo. Everson da Luz comentou que a pauta já é antiga e deve ser prioridade do Sinpasso neste ano. No ano de 2016 não evoluiu porque era um ano eleitoral. No ano de 2017 houve um comprometimento, uma sinalização por parte do Poder Executivo que iria enviar esse projeto para o Legislativo apreciar e então aprovar. Projeto esse, anteprojeto alcançado ao Poder Executivo, que foi discutido, muito discutido com o Poder Executivo, de 17 itens foi reduzido para 6 itens de melhorias para esta categoria, que foi sinalizado ao Poder Executivo que iria ser enviado e não foi enviado no ano de 2017. Então, nesse ano de 2018, agora que se inicia os trabalhos legislativos, nós íamos aqui à Casa pedir o apoio, então, desta Casa, que nos apoie nesta demanda com o Poder Executivo, que o Executivo realmente venha reconhecer os trabalhos dessas agentes, assistentes de educação infantil, que trabalham, então, nas unidades de educação infantil. São mais de 30 unidades de educação infantil. Da Luz também lamentou a realidade atual dessas profissionais. Tem assistente de educação infantil que acaba assumindo turmas, que não é a função dela, assumem turmas às vezes por 6 meses, em alguns casos até 2 anos, e não tem realmente uma valorização nem salarial e muito menos de carreira, de plano de carreira para elas. Então é isso que nós estamos pedindo, uma alteração na lei que venha contemplar com o melhor plano de carreira a elas e trazer alguns reconhecimentos, conquistas, então que o magistério já tem, que é recesso, adequações de suas cargas horárias, e isso não, até o presente momento não foi nos apresentado pelo Poder Executivo, não avançamos, e nós esse ano, com a categoria muito bem unida e convictos, com essa convicção de que devemos evoluir, é assim que nós vamos continuar, e se necessário for fazer algumas mobilizações para que o governo municipal reconheça essa pretensão de direitos, esses direitos que a gente tem a pretensão que o governo implemente, nós vamos nos mobilizar para que isso aconteça. Agora o Jornal da Câmara faz um intervalo e retorna com a visita do candidato ao Parlamento italiano. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. Você já pensou em castrar o seu pet? A castração em machos, além de evitar diversas doenças, evita brigas por disputa territorial, diminui o cheiro e a demarcação com urina em todos os lugares da casa, previne tumores de próstata, consequentemente, hérnias. Também evita que o seu cão ou gato fujam de casa atrás de fêmeas no cio. O Compata recomenda a castração cirúrgica do seu animal. Além de responsável, é uma escolha saudável para o seu bichinho. Um gesto de solidariedade que pode salvar vidas. A doação de sangue é realizada por muitas pessoas, mas mesmo assim não é suficiente. Pensando nisso, o vereador Renato Tchecker apresentou um projeto de lei para incentivar a prática. A ideia do parlamentar é oferecer alguns benefícios para os doadores. Ele destaca que, apesar de assustar, o procedimento não oferece nenhum risco. Bom, a gente sabe que a procura de sangue na nossa cidade é muito grande e cada vez mais as pessoas têm medo. Infelizmente é essa a situação que está acontecendo na cidade. As pessoas têm medo de uma picadinha de agulha, né? Então, eu estou desarquivando esse nosso projeto agora, que eu quero que as pessoas cada vez vão doar mais sangue para a nossa comunidade. Mas é claro que a gente tem que beneficiar as pessoas para fazer esse ato cada vez mais, entendeu? Então, estou desarquivando esse projeto, eu quero que vá a debate de novo esse ano, quero ver se vá para a votação e que a gente consiga, então, aprovar com esses benefícios que eu acho que é muito importante a gente beneficiar, sim,
uma coisa tão útil, uma coisa que é sagrada, que é o sangue, que salva vidas. E assim, quando falta, infelizmente, perdemos vida. Eu quero conscientizar a população de Passo Fundo, através desse projeto, que nós precisamos cada vez mais de fazer doação, em qual seja o sentido da doação, principalmente sendo direcionado a sangue, que esse sim não pode faltar, que salva vidas. Entre os benefícios está a gratuidade no transporte coletivo no dia da doação. O vereador também comenta outras vantagens que poderão ser oferecidas. A gente quer que facilite a meia entrada em estádios de futebol, né? Isso eu acho que as pessoas vão se motivar, e a gente está tentando até implementar mais coisas ainda para beneficiar ainda em teatros, né? Meia entradas nos teatros, e a gente quer elaborar mais coisas ainda, inclusive tenho colegas aqui, vereadores, que querem ainda colocar outros termos de benefício à população para dar mais o incentivo para as pessoas irem e doar o sangue com mais facilidade e de uma vez por todas perderem aquele medinho, que hoje não dói mais nada mesmo. É tudo automático a coisa. Não é novidade que parte da cultura dos gaúchos é formada pelos descendentes italianos que vieram ao estado ainda no final do século XIX. Prova disso é que hoje, só em Passo Fundo, 1.200 pessoas têm dupla cidadania. E são justamente estas pessoas que estão aptas para eleger representantes da América do Sul para a nova composição da Câmara dos Deputados italiana. Por isso, um dos candidatos esteve no Legislativo passo-fundense. Fábio Vicenzi, natural de São José do Ouro, é descendente de italianos e depois de passar um período na Itália, obteve o reconhecimento de sua dupla cidadania. Hoje é um dos candidatos ao parlamento e explicou como funciona o processo, que termina no dia 4 de março. A Itália, reconhecendo o direito de cidadania aos seus cidadãos italianos residentes na América do Sul, convoca todo o colégio da América do Sul para eleger 4 deputados e 2 senadores. Nesse universo de eleitores ítalo-sul-americanos aqui na América do Sul, nós temos 1.300.000 eleitores. Por isso, ele também citou alguns motivos para votar. Nós, sul-americanos, ou no nosso caso aqui brasileiros, rio-grandenses, já temos a nossa cidadania brasileira, já exercemos o nosso direito de voto, mas muitos pediram a dupla nacionalidade, a dupla cidadania. E a Itália, ao reconhecer essa cidadania aos nossos descendentes de italianos, ela também alcança a eles o direito de voto. Para quê? Para que eles estejam mais próximos da Itália, para que eles nessas eleições possam eleger os seus representantes, para que esses representantes eleitos lá em Roma, no parlamento italiano, sejam a voz das nossas comunidades italianas daqui, lá junto à Itália. Mas mais do que isso, que seja uma ponte de relacionamento familiar, pessoal, cultural, estudantil, acadêmico e empresarial entre a Itália e as nossas comunidades italianas daqui. Fábio esteve no Legislativo acompanhado do deputado estadual Juliano Roso. Ele foi recebido pelos vereadores Alex Necker e Roberto Tozon, além do presidente da Câmara, Pedro Danelli. Nós, como descendente italiano, com certeza ficamos muito orgulhosos com isso e apoiamos e vamos incentivar, vamos fazer o que nós pudermos aqui do nosso parlamento, a Câmara de Vereadores, para conscientizar aquelas pessoas descendentes italianos, de origem italiana, que têm possibilidade, têm condições de votar para que exerça o direito de votar e escolher essa pessoa aqui para ser nosso representante. Aí nós vamos ter mais um caminho, uma porta, por exemplo assim, para nós, aquelas pessoas, aqueles descendentes que estão precisando fazer dupla cidadania, que estão podendo fazer contatos, podendo fazer intercâmbio com a Itália, para nós é muito importante. Eu sou um descendente de italiano que busco a questão da cidadania, né, italiana também. Eu conheço algumas pessoas que já obteram e nós não tínhamos o conhecimento do direito a voto
do cidadão italiano, mesmo, né, o estrangeiro, né, considerado cidadão italiano, reconhecido como cidadão italiano. É muito importante que isso seja divulgado, que isso chegue até a comunidade italiana, no caso aqui em Passo Fundo, para que a gente possa eleger o nosso representante, que no caso é o Fábio, no parlamento italiano, e que a gente possa, de uma maneira ou outra, estreitar esses laços, né, entre as nossas famílias locais e as nossas origens na Itália. Fazer uma ligação não só cultural, como até mesmo educacional, política, empresarial, como o próprio Fábio nos informou agora há pouco. É importante que o Brasil tenha, pelo menos, a representação de um deputado no parlamento italiano e, de preferência, que seja um deputado da nossa região. O Fábio nasceu aqui perto, em São José do Ouro, tem vínculos com a nossa comunidade regional. Hoje reside em Caxias, tem seu trabalho lá, seus empreendimentos lá, mas tem um vínculo com Passo Fundo e que nós queremos que esse vínculo se torne um vínculo cada vez mais forte e que possa levar ele, ajudar a levar ele ao parlamento italiano. Para nós é muito importante isso, a aproximação com a comunidade italiana internacional, do ponto de vista, primeiro, cultural, para que as famílias possam recuperar o seu vínculo com a sua origem, né? Eu mesmo tenho a minha família Alnock, por parte da minha avó, e Roso, por parte do meu avô, um vínculo com a Itália que é indestrutível. E segundo, que nós possamos construir também uma ponte para uma aliança, não só cultural, mas também política, econômica, que nós possamos pensar em articular negócios com a nossa cidade de Passo Fundo. Hoje nós teremos um almoço, inclusive, com a CISA, com a Associação Comercial, para tratar disso aqui com o Fábio. E de modo que nós estamos empolgados e queremos que a comunidade italiana de Passo Fundo participe fortemente desse processo eleitoral e dê um voto de confiança para o Fábio, que esse é um dos nossos objetivos. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma ótima noite e um bom início de semana.